tela aí, ô produção. Cadê meus meninos? Deixa eu ver. Bota na tela aí. QD. Olha lá. Vamos lá então. Foi atualizada nossos nomes. E aí temos ali Gabigol. Temos. Aí, vocês me ajudam ali, ó. Gabriel Magalhães. Ah, o Magalhães, porque não colocou a camisa do Arsenal ali. Magalhães, aí Bento, Adrielson, Caio Henrique. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo foi colocado também. Lucas Perry, Ganso, Luiz Henrique e o Martinelli. Beleza? Então são esses Luiz Henrique ali, né? Do lado do Ganso. Que Carlos Eduardo? Do Botafogo. Não, o Eduardo. Eduardo, aquele que chama Carlos Eduardo. Ah, tá. Perfeito, exatamente. Então vamos lá. Vamos começar com o Ganso. Já que a gente falou então do Ganso, vamos começar com o Ganso, o Wallace. Já falei, minha opinião, não faz sentido. Não faz sentido mesmo? Já foi explicado aí em outro momento do programa. 34 anos, caminhando para 34 anos de idade. Não é um jogador... se fosse o Neymar com 34 anos de idade, o Vinícius Júnior com 34 anos de idade, a gente pensava, mano, não é o Ganso. O Ganso não teve essa carreira para colocar ele nessa condição. Então, não faz sentido. E aí o EVR? É com a minha cabeça ou com a cabeça do Diniz? Cara, você pode dar... Eu quero as duas cabeças, então. Eu acho que a cabeça do... Eita. Lá ele. Eu acho que a cabeça do Diniz é interessante, com a minha não faz sentido. E aí vai de quê? Por quê? Depende. Eu acho que não faz sentido. Eu acho que você tem outros jogadores para jogar no estilo de jogo do Diniz que podem até no mesmo no Brasil? Mais coisa hoje. No Brasil? Independentemente, não. A convocação é da seleção brasileira. Não, eu digo assim, mas no próprio Brasil, se de repente tem cara que você colocaria à frente dele? Não sei. Tem que ver, mas Veiga, enfim. talvez. Por exemplo, ele poderia, dependendo da forma como vai jogar, o Bruno Guimarães poderia fazer o que o Ganso faz, por exemplo. Embora o Ganso tenha mais habilidade que o Bruno Guimarães, ele poderia fazer. Então, eu acho que não faz sentido. Mas com a cabeça do Diniz, eu acho que pode ser interessante. O meu voto vai no não então, faz sentido. Então não faz sentido. Tá. Até porque senão é o Diniz. Exatamente. Perfeito? Perfeito. Giovana Pra mim também não faz sentido, não. Acho que até acaba matando um pouco o que o Neymar tá fazendo, né, na seleção. Você teria que deslocar o Neymar. O Wallace vai bem quando fala que o Neymar jogou bem de falso 9, mas também pra posição tem o Rodrigo, né? É isso. Por isso que eu acho que não faz sentido. Tem o Rodrigo e tem o Vitor Roque, né? Que não, aí não é falso, é que eu tô falando pro meio mesmo, como um 10. Entendi. Vamos ali do lado então, Luiz Henrique. E aí, o Vitor Sérgio? Eu sei, eu vou falar Sérgio. O Luiz Henrique? Do Flu. Tá no Betis. Ah, bom, tá no Betis. Que era do Flu. Que tá com a camisa do Flu, né? Ali. Cara, os jogos que por acaso, acho que assim, eu não sei se ele jogou toda vez assim, mas os jogos que eu vi do Luiz Henrique, o que ele fez com as defesas foi brincadeira. Pontinha bem chato, mas eu acho que tem outros pontas na frente dele ainda. Mas assim, ele teve um jogo do Barcelona da Supercopa, que o que ele fez com a defesa do Barcelona foi um troço de maluco. Mas eu acho que tem outros pontos na frente jovem dele ainda, ainda. né? Tem muitos a jovens. gente tá fazendo um sai do humor aqui pensando, de repente, em novidades, né? Tá. Pô, caras que, de repente, seria interessante esse cara pensando no ciclo, né? Por isso que a gente colocou alguns nomes aí, talvez o pessoal, tá esse nome aí. São opções que a gente pensou aqui que pode ser interessante. Eu acho que hoje tem outros na frente, não faz sentido ainda. Tá, pra você, Gi. Pra mim é interessante. Acho que em algum momento ele pode ser um cara que a gente vai falar, não, tem que ser convocado. Acho que pela idade e pelo que vem apresentando, porque se adaptou rápido ao futebol espanhol, eu acho que é interessante, é um nome bem interessante. Mas ainda vejo também alguns atletas pra ponta direita acima dele. É que também o que a gente tem de ponta bom é brincadeira, né? Então. Eu acho que já teve melhores opções, viu? Será? Eu acho que sim. Tem a questão, uma dúvida. É 23 ou 26 que ele convoca hoje? Acho que 23. Acho que 23? Acho que é. Porque se forem 23, eu acho que não faz sentido. Mas se forem 26, eu acho interessante. Isso daí é uma vaguinha ali legal. Porque, bom, vamos lá. Eu vou colocar no interessante. Porque é o seguinte. Se sai a convocação com o Luiz Henrique no lugar do Rafinha, ou no lugar do Antony, que são os principais nomes que estão lá na frente, eu acho que Rafinha e Antony estão à frente, principalmente o Rafinha, pra mim. Mas eu não... Cara, não tem Globo Repórter. Não tem loucura, assim, com ser convocado o Luiz Henrique. Ele é interessante, pode fazer sentido pro ciclo. Não acharia bizarríssimo, não, cara. Acho que seria interessante, Luiz Henrique. Interessante. Eu tô tentando confirmar aqui,
Mas a princípio são 23, tá? Tá, fechou. A princípio são 23 beleza, jogadores. mas vou com minha cabeça. No meu cabeça. Vai, interessante. É isso mesmo. Lembrando mais uma vez que teremos aqui o nosso prorrogação com a coletiva, ou melhor, coletiva também, porque ele vai dar uma resenhada depois, né? Mas a convocação ao vivo no nosso prorrogação, tá? A partir de 1h30 da tarde no canal da TNT Esportes, não do de placa, mas sim no da TNT Esportes. Inclusive já aproveita e se inscreve no canal, tá? Giovanna Kilbio, vou puxar outro nome. Lucas Perry. Lucas Perry, eu acho interessante. Interessante. Eu não vou colocar que tem que ser convocado, porque tem outros nomes que, na minha opinião, também estão ali no nível dele, né? Como, por exemplo, o próprio Bento. Eu acho que é um cara que a gente pode colocar no mesmo nível. Eu acho que o Perry ainda está um pouco à frente dele. Mas tem outros nomes na Europa também, né? Os já convocados, né? Como o Ederson, acho que o próprio Alisson. Enfim, acho interessante. Se não tiver, não vai ser o caos, mas se tiver, acho merecido. Só um pontinho aqui. O Everton ficaria de fora para você? Eu acho que no momento o Perry tem uma leve vantagem. Até porque o Everton já teve chance, né? Testar um cara diferente. Apesar de que eu acho que não vai ser testado, né? Acho que no momento o goleiro titular da seleção tem que ser o Ederson. Tá, então pra Giovanna os dois interessantes. Já vamos puxar esse. Já puxa o combo também. Já puxa o combão, já vai nos dois. Eu acho que um dos dois precisa ser convocado. Um dos dois. E eu preciso que você me fale qual é. E eu vou te dizer. Então diga. Eu vou dizer. Eu acho que um dos dois tem que ser convocado e pra mim esse goleiro tem que ser o Perry. Na briga entre Perry e Bento, no Também momento. fecho. No momento É Lucas Perry. Mesmo que o Bento seja um baita goleiro, tá? Agora, tirando a brincadeira, o Bento é um baita goleiro. Mereceria a convocação. Se por um acaso for convocado, tá de boaça também. Mas acho que o Perry tá na frente. Quanto que ele é mais novo que o Perry? O Bento tem, ó, eu tô vendo aqui o Lucas Perry. O Lucas Perry, ele tem 25 anos de idade, bem novo também, né? Pô. Ainda mais pra goleiro, bem novo. O Bento tem quanto nessa brincadeira aí? O Bento tem 20... Vai fazer 24. Não, então fez 24. Então é quase a mesma coisa, assim, em termos de idade, né? Até pensando em ciclo, né? Pra próxima Copa e tudo mais. Beleza, então a gente tem ali... E o Bento seria de interessante. Pra mim, Bento interessante, Perry tem que ser então convocado. assim, o Bento já está no interessante, tá? E aí você que vai decidir aí o EVVRVS, fala comigo. Eu acho que os goleiros, eu acho que eles têm muito lastro pra frente aí. Eu acho que o Perry também é interessante. Eu não acho que... considerando que o Ederson e o Alisson seguem... O Alisson melhorou muito da metade pra frente, né? Então, você tem lá, e acho que o Ederson pro jogo do Diniz faz mais sentido que o Alisson, né? E se ele chamar o Everton, antiguidade ali, e mantendo o mesmo nível, não viria nenhum problema. Então, acho que isso é interessante. Acho que é isso aí mesmo. Tá. Só uma parada, Vitor, a produção até me lembrou que eu tinha conversado com eles mais cedo. Ontem no meu canal eu montei a minha convocação. E eu recebi uma mensagem de um amigo que trabalha na CBF e falou assim, cara, coloca o Kelvin do Atlético Paranaense na lista dos possíveis convocáveis. Não tô dizendo que, ele falou, não tô dizendo que ele vai ser convocado, mas ele é um dos nomes muito bem observados dentro da CBF hoje, dentro da seleção brasileira e do time do Diniz. Lateral, né? E tá jogando demais nesse ano. Sim. Tá jogando demais. Embora tenha bom nome, viu? problemas físicos, tem tido menos minutos do que... E cara, quanto mais lateral tivermos aí de opção, é uma coisa linda, tá? Porque hoje em dia é difícil. Esse aí, como é que teve no filme lá das branquelas? Ataque de pelanca. Deram ataque de pelanca isso aqui, ó. Com esse aqui, o Martinelli. E tem que dar. Deram ataque de pelanca. Ah, o que não foi convocado? É isso mesmo? É pra tudo isso? Claro que é. Tem que ser convocado? Tem que ser. Dessa lista aí é o mais obrigatório. Mas na última ele tava machucado, né? Tava voltando, né? Voltando Não, mas assim, enfim, nas vezes que não foi convocado, né? Não, se só pudesse um não tem que ser convocado, não seria o Martinelli, seria o Caio Henrique. Não, mas por causa da sim. posição, Tá, né? mas peraí. Posição, Produção, pode só um tem que ser tá bom, convocado ou justo. não? Pode mais. Pode mais. Pode Tá mais? Não, liberado. justo. O ponto vai ser Vamos verdadeiro. limitar a 3, vai. 2? 2? Essa jega que vocês criam É, do no nada meio, aí, mas cara. tudo bem. O de 0 a 10 tá sofrendo com isso. Bom, então tá bom. Então tá liberado. Ditadura, né? Ele falou, não, Ditadura pode... do pseudo. Ele falou, não é de 0 a 10, irmão. Você baixa a bola aí no 0 Que a é a 10. ditadura Você pode colocar o que você do quiser. Piero. Ditadura do Piero aqui. Pode colocar o que você quiser. Show. Ela tem que ser convocado mesmo? O Martinelli? Eu acho que sim. Jogador muito diferente. Na posição dele tem o Vinícius, mas isso não faz com que você desobrigue a convocação dele.
Tem jogado muito bem, sendo um jogador e um dos que mais produziu no Arsenal no ano passado. E olha que a concorrência lá é boa, viu, pra posição. Porque o Trossard é um bom jogador, viu? O Trossard empurra bastante o cara a manter o nível, né? Porque senão, se tu baixar o nível lá, o Trossard vai te atropelar. E o Martinelli é um dos O jogadores... Trossard vai te destroçar. Beleza, vambora. E é um dos jogadores que tem o maior, na Europa, de... Tá ligado aquele gol que é o gol do ponto? O gol que faz 1-0 ou o gol do empate? O Martinelli é o que tem mais participações nesse tipo de gol na Europa. 2, né? Ele foi o artilheiro do Arsenal na Premier League? Eu não lembro se finalizou como, eu acho que mas ele foi por um passou bom o Caça tempo. ele passou o Saka Passou. Mas só que depois ele ficou machucado na reta final, não sei se o Saka eu acho passou que não, de volta. acho que ficou com o Martinelli. Deixa eu olhar aqui. Até onde eu me lembro, ele tava com 16 Então gols é na Premier unanimidade League. isso aqui, né? Sei. O que foi essa Eu não sei, ele... Produção, Vai, o Vélez já falou de Caio Henrique vai, ali, né? Vidoca, vai. Caio Henrique, então. Vidoca. Vai, ô... Vidoca, vambora. Esse cara chamando os garçons de Vidoca aqui nos restaurantes da região. Deixa eu ver, Ludmilla. Eu fico bem com vergonha, Toca de não vou linguiça. mais. Toca de linguiça? mais. Caio Henrique não tem que ser convocado. Ele é muito bom, né, mano? Tem que ser convocado, Caio Henrique. Já falou 6 vezes que tem que ser convocado. Martinelli, 15 gols, Saka, 15. 14. É isso. O Martinelli terminou como artilheiro do Arsenal. Olha, tem que ser convocado o Caio Henrique, então. É isso, né? Caio Henrique tem que ser Caio Até Henrique. porque Ainda mais o pela que vai carência pingar na seleção. comissão aí da Giovana Kilbill. Opa! Ah, mas se fosse assim também, o Magalhães... o Magalhães, eu tô Martinelli. quase mandando um direct pra eles, falando assim, ó, vocês me ajudam, porque se vocês forem mal, eu tô ferrada. É verdade, é isso Tô aí. defendendo até o fim. Então, já que você puxou aí, Magalhães. Até pela lesão do Militão, acho que faz bastante sentido. Acho que tem que ser convocado, sim. Também vai nessa onda aí? Cara, Porque temos bons zagueiros, viu? ele não teria sido meu convocado pra Copa, tirando a loucura, né, do que o Juninho Paulista falou lá, dele ter ido ver o filho, ele não seria o meu convocado. Eu teria levado o Bremer mesmo. Acho o Bremer mais jogador do Gabriel Magalhães, mesmo o Gabriel sendo um bom zagueiro. Mas acho que pra essa convocação, pegando o que a Gi falou, né, de lesão do Militão, não sei se ele vai levar o Thiago Silva, acho que faz sentido, tem que ser convocado. Sempre temos que lembrar que ele começou a temporada Reserva, com né? opção, né? Opa. Pro Timber. Pro Timber, machucou agora, não sei se vai voltar. Mas mas nem Não, foi é ele. que- Foi Ele jogou com 3 zagueiros. Jogou com o Salibá e o White de zagueiro. O Timber menino tá na fora da lateral. temporada, né? É O que Timber numa lateral e na outra foi Não, na Supercopa foi o White na direita, Salibá, Gabriel Magalhães e Timber na esquerda. O Timber, na Aí maioria dos jogos, fez a lateral. No inglês, No inglês Gabriel ele Magalhães tirou começou no o banco. Gabriel Magalhães e botou mais um no meio. Então tem que ser convocado pro Pra mim, Vassi, sim. Giovana aqui também, pra você também. Já foi, tem que ser convocado, né? Mas você eu- colocaria interessante ou não faz sentido? Cara, assim, eu acho que o Gabriel Magalhães recebe muito mais elogio do que de fato ele Muito produz. mais reparo do que tem? Eu acho. Inclusive, em vários jogos que ele estava no auge lá, pra mim ele errava em vários lances. É que o E depois, parceiro dele quando também saiu- arrebentava com Ah, ele. é? né? Depois- Reta final, mas o Rodin antes, quebrou com ele. Então, antes, Com o quando Salibá. era com o Salibá, ele cometia vários errinhos que acabaram passando em branco. Quando entrou o Rodin, e o Rodin errando mais do que ele, a defesa caiu muito e não à toa o Arsenal foi. Mas Vamos eu lá. vou largar um interessante aí, Tá. mas não muda nada. Mas Tá, tudo bem, beleza, vai. beleza. Por exemplo, eu se fosse ter que escolher entre o Gabriel Magalhães e o Adrielson, eu levaria o Adrielson. Se tivesse Então, uma vaga Adrielson, só. tem que ser convocado pra você, Pra Adrielson? mim tem. Tem que ser convocado. Pra mim tem. Vocês também? Não, pra mim é interessante, eu levaria o Gabriel. Se tiver que escolher entre um e outro, eu levaria o Gabriel. É que são 4 zagueiros, né? Pra mim, o Thiago Silva não tem que ir mais. Silva não tem que ir mais? Acho que Sem tem que o dar Militão, oportunidade. sem o Militão abrem duas vagas. Acho que tem que dar Porque oportunidade pra novos Marquinhos e zagueiros. Bremer tem que continuar. Tem que- É, tá, então, aí aí- eu convocaria os 4. Eu não convocaria. Tem o Ibanez também, né? Quem Eu você levaria convocaria? o Nino. Eu acho que o Levaria o Adrielson no momento tem mais mérito. Não, eu levaria o Nino talvez na... do Ó, e Adrielson. tem Robert Renan também, mas... Robert enfim. Renan. É. O Ibanez foi Talvez. muito bem na Robert seleção Renan. Não, brasileira, mas daí o que nas ele fez com a carreira dele, convocações. ele tá brincando mas- também, desculpa. Ele não merece ser mais só porque ele fez isso aí. Pô, desculpa, pô. O cara 24 anos? Porra! Não, é mais novo. Pô, É, 24 anos, sei lá, 24, 25. Ah, pô, os Quem? caras tão O brincando. Robert Renan? Não, merece. Ibanez. O Ibanez. Ah, o Ibanez. Merece. Não, o Tá Ibanez jogando tá na muito. conta. Tem O 100 Ibanez tá na gols, conta. zagueiro. Tem 100 gols. Não merece ser convocado. Por quê? Porque decisão errada. Não, mas o Escolha Robert errada. Renan, eu acho que tem que estar na conta. Assim, eu não O questiono Beraldo questão... do nosso Vitor Sérgio Eu Rodrigues não tem que estar na questiono conta. a parada financeira, tá? Mas aí, como esportivamente falando, Sim, pô, sim. uma decisão completamente equivocada. Eu vamos colocaria lá. mas acho que seria esses interessante. 4 Adrielson mesmo. é interessante, Como mas diria, vai como pra ser... diria o tem como- vídeo,
totalmente equivocado. Não, acho que foi Mas pro lá, foi tem pro que lá. ser convocado. Foi pra lá. Você Pra foi mim, quem também, ser né? convocado pra Tem mim que ser o é Vest Gabriel também. Magalhães, Adrielson, Marquinhos e quem que eu tô E esquecendo? o Bremer. Gabrielson? Eu tiraria o Adrielson, colocaria o... Abexano. Pô, essa é uma dupla legal. Gabrielson, vamos lá. Gabrielson. O Duduba. Eduardo. Ele tem 30. vou ver agora certinho. 32, Eu acho. 33. Cara, vamos ser sinceros aqui? Acho que é 33, Vamos ser sinceros cara. aqui? Mas, Ia ser só por uma parada de, ó, parabéns, você tá assim, jogando muita bola. Assim, o que 33, o é. Eduardo tá jogando agora, o Veiga jogou um tempão e não foi chamado. Perfeito. Então eu Perfeito, acho que não Vest. faz sentido. Perfeito, Vest. Eu acho que não faz sentido. Essa E a E o posição... outro, e o Gabigol também não faz sentido, porque o não. Gabigol já esteve muito melhor do que está. Então, muito melhor, muito. O Não, não Gabigol faz sentido. é o menos faz sentido aí. Se eu tiver que escolher um que não faz sentido, talvez seja o Gabigol. Mas isso não faz sentido mesmo. Mesmo, talvez fosse o Gabigol. Ou se só tivesse uma vaga, não faz sentido. É isso Não aí, faz né? Vocês sentido, compram é. também o Eduardo, É não, isso. não faz sentido, né? É isso. Sobe tela aí, ô produção, só pra ver. Aí você já aí que tá em casa, né? Enfim, onde que você quer que você esteja. Já solta aí também nos teus grupos, dá aquele print gostoso e já solta e fala assim, olha a atrocidade que a rapaziada falou. Concorda ou não, tá? Então E você já vai espalha espalhando, junto com tá? o link do programa pra galera poder ver. Perfeito, Não Vest. espalha só